Não tá bom essa dupla de laterais esquerdos aí? Ainda tem o Marcos Paulo, que é uma jovem promessa. Vai trazer qual jogador de lado que vai chegar para ser titular? Tem grana para trazer esse cara? Não sei. Por mais que o Flamengo tenha dinheiro pra caramba aí sobrando. A diretoria de futebol fala em contratar esses jogadores. Fala em ter reforços. Eu não sei se é um lateral. É um. Vai contratar um lateral para a direita, um lateral para a esquerda, é isso? Vai contratar um volante. O que vai fazer com o Pulgar? O que vai fazer com os caras que tem lá? Vidal. O Vidal. Aí vai contratar um jogador aberto pelo lado do campo. Pascoalzinho. Pois é, diretoria do Flamengo trabalhando firme, buscando reforços e contratações aí, sobretudo depois da saída do João Gomes, depois da derrota pro Palmeiras. É claro, reforços esses que só devem vir depois do Mundial. Eles debateram muito sobre isso. Então, rapaziada, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, porque é muito, muito importante isso pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Então se inscreve, meu parceiro, dá essa moral, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like e vamos acompanhar o debate aí do Fernando Campos, da Daniela Boaventura, do Mauro Naves, do Pascoal, do Zinho, de toda essa galera sobre mais reforços no Flamengo. Será? Precisa? Vai vir? Vamos ver aí o que o pessoal falou. Então, bem parado. Vencemos na vida? Vencemos na vida. É isso. Só uma coisinha. A senhora perguntou que o Flamengo está falando em contratar 2 laterais, um volante, pelo menos um volante e 2 atacantes de beirada. Não sou eu que estou pedindo, não. Tá, senhora? Não, nada. Não. 2 de beirada? Não, são 2 atacantes de beirada, um volante e 2 laterais. São 5 jogadores. Caramba. Gente, vou fazer uma perguntinha pro senhor que tá em casa. Se o Flamengo tá precisando de 5, e o Santos? É osso. Rolou até um cilindro. E o Vasco, que a gente vai falar daqui a pouco, que perdeu pro Volta Redonda. Já vou chegar nesse pacote aí do Oswaldo Pascoal, que o Flamengo realmente está começando a citar nome. O treinador, o Vitor Pereira, depois do jogo, já falou que precisa de peças. Mas antes... Fernando, vem cá comigo num outro negócio. Coloca na tela aí pra gente, por favor, a declaração do Landim, numa outra entrevista que ele deu agora também, depois desse jogo de Supercopa. Aí já falando de outro assunto, né? Já projetando o futuro, já falando de Mundial de Clubes, do que o Flamengo precisa fazer para vencer esse Mundial. E o Landim acha o seguinte, abre aspas, eu acho que em 2019 nós tivemos um jogo muito duro com o Liverpool, mas o fato é que estávamos em final de temporada e o nosso time cansou. A gente precisou substituir algumas peças que eram fundamentais no elenco. Acho que nós não tínhamos um banco à altura, com todo respeito aos jogadores que a gente tinha. Hoje o Flamengo tem um elenco com peças de reposição mais à altura do time titular. Eu concordo com ele, eu acho que o banco do Flamengo hoje é melhor. Só que talvez... ainda tem mais, não acabou não, tem mais um trechinho aí. Nós chegamos muito cansados para jogar aquela final, era uma final de temporada, agora o problema é o contrário. Estamos começando a temporada e com um técnico novo que está fazendo seus ajustes. E o ponto para mim é esse aí. É como é o encaixe desse time hoje. Sim. Porque ele tem mais peça de reposição, mas ele tem menos automatização no sistema de jogo do que tinha em 2019. Não dá nem para comparar. Aquele Flamengo de 2019 foi um esquadrão histórico, né? Tanto que fez o que fez. É um time que vai ser lembrado para sempre por tudo que ele jogou. Era um time muito encaixado com o Jorge Jesus. E agora você tem um Vitor Pereira chegando, depois de um ano que o Flamengo foi campeão. É importante lembrar, o Flamengo foi campeão com o Dorival de Copa do Brasil e de Libertadores. Aí você vem com o Vitor Pereira, início de temporada, perde um jogador muito importante que equilibrava o time no meio campo, que era o João Gomes. Sim. Sem a bola, ele é um cara que se sacrificava muito pelo time. Não era só isso, né? Além de ser uma máquina de pressionar, tinha qualidade também para sair jogando. E você tem ideias diferentes de um novo técnico. E isso precisa de tempo. Mas o que a gente está vendo, pelo menos com o recorte do jogo grande da temporada contra o Palmeiras, é um Flamengo que se mostrou desorganizado. É natural que esse time ainda não esteja voando fisicamente, e com o tempo isso deve acontecer, mas eu vi um Flamengo muito espaçado, buracos no meio campo, dificuldade muito grande sem a bola na hora da marcação, não chega tão ajustado
como a gente viu em 2019. Aquele time do Flamengo em 2019, ele passava mais confiança, até do que o Flamengo do Dorival na última temporada, que foi campeão de 2 títulos pesados. Aquele Flamengo de 2019 vai ser difícil de repetir, né? Sim. O encaixe que Naquela existia. também Não só no Flamengo, né? No de 2019, elogio sempre pelas conquistas e ganhar com aquelas 2 bolas do Gabigol, espetacular a Libertadores da América. Agora, o time também não foi uma máquina desde a chegada do Jorge Jesus. Demorou um pouquinho. Teve aquele jogo lá no Equador que a torcida invadiu o saguão do hotel para dar pressão nos jogadores no Jorge Jesus. Ou vocês estão esquecidos disso? Não, contra o Emelec, não é? É. Sim. Aí no jogo de volta, eu tive a honra e o prazer de estar ao lado do Dizinho, comentando esse jogo no Maracanã. Uma das coisas mais emocionantes que eu vi na minha vida, o que a torcida do Flamengo fez naquele dia. O Zinho pode falar. A gente se arrepiou lá na cabine, porque a torcida levou o time na mão, no colo. Aquele dia o Flamengo se classificou, porque a torcida do Flamengo classificou o time. Aquele dia foi no peito, foi na raça da torcida que o time se classificou. Agora, aí engrenou. Quando você soltou o balão no São João, quando você solta o balão, aí você fala, ih, pegou no breu. Quando pegou no breu, porque é o seguinte, o balão faz uma tocha e você enrola a tocha e o breu fica por dentro. Quando pega no breu, faz a temperatura aumentar, aí o balão sai. Você não soltou o balão. Agora não pode soltar não mais, pode, né, gente? Não Pascoal, pode soltar balão. De Deus. Mas quando faz a gira do pegar no breu é o seguinte, é que pegou no breu, o balão subiu. É o time do Flamengo, pegou no breu, pum, subiu. Aí o time ganhou o que ganhou. Sim. E com o Jorge Jesus sendo glorificado pela torcida do Palmeiras, do Flamengo, até hoje. E não à toa, né? Se você falar, JJ vai buscar, os caras, cadê eu vou buscar? Eu tô com o meu carro aqui. Tá precisando de um carro, eu vou buscar. Tá precisando da passagem, tem gente que dá. Quão distante é a engrenagem de hoje para essa de 2019? A mecânica é muito diferente. Sim. A mecânica de jogo é completamente diferente. Primeiro que o Flamengo não consegue fazer a pressão na saída de bola que aquele time fazia. Sim. Segundo, há um grande espaço entre os meias de criação e o único volante do time do Palmeiras, do time do Flamengo, que é o Thiago. O Thiago fica isolado praticamente ali para fazer a marcação, porque o Gerson ainda não está bem colocado nesse contexto. E não está voando ainda fisicamente, né? Se ele vai jogar como terceiro meia ou se ele vai jogar como segundo volante. Isso não está bem encaixado. E a defesa do Flamengo, a gente sabe, mesmo tendo o Léo, que é um jogador de muita velocidade, boa recuperação na zaga, ele não dá para expor a zaga do Flamengo. E os laterais do Flamengo passam muito. Passam muito. Sim. Então, tem que ter compensação. Outro dia a gente discutiu. Para jogar o lateral direito X, o lateral esquerdo tem que ser o Y. Para jogar o lateral esquerdo Y, tem que jogar o outro na lateral direita. Para ter uma compensação, um balanço. Isso está faltando para o time do Flamengo. São ajustes que só vão acontecer ao longo da temporada. Essa que é a questão. Porque aí, ao longo da temporada, Mauro, acho que o Zinho também quer falar lá, mas vou passar aqui para você, o Zinho pega na sequência. Porque ao longo da temporada, ok, o Flamengo tem peças. Eu quero entender se esse Flamengo precisa de reforços, se esse Flamengo precisa de tempo, ou se existe alguma outra mecânica de jogo que precisa ser modificada. Olha o Pascoal ali, agoniado com o Flamengo precisando de reforço. Mas fala, Mauro, como é que você vê? Pensar no elenco que tem, né? A gente diz todo dia aqui que é o melhor da América do Sul e ainda precisa ser reforçado. Mas, enfim, se puder e tiver dinheiro, não tem problema. Estava vendo ali, né? O presidente falando que esse time chega mais pronto. Eu não sei se esse seria o termo. Eu entendo que ele está, quando ele fala no lado físico, sim, o outro estava cansado e tal, mas quem estava pronto era aquele de 19, eu acho. Aquele estava pronto, tinha acabado de ganhar tudo, tal. Mas não fez lá esse grande jogo contra o Liverpool, etc. E o torcedor ainda deu uma cornetada nas mudanças que o JJ fez no segundo tempo daquele jogo contra o Liverpool. Achando que ele mexeu errado, enfim, e tal. Mas é o que tinha. E aí o presidente tem razão, dizer, olha, agora nós temos um banco mais qualificado do que o JJ tinha naquele jogo. Então, poderá fazer mais mudanças. Mas pronto esse time não está, né? Porque ele mesmo ressalta aí que o técnico está chegando. Teve este jogo aí como exemplo, apenas esse jogo. Porque o próximo também contra o Boa Vista não é parâmetro para nada. Acho que vai fazer aquela mesclada que fez contra o Nova Iguaçu, põe 4-5 no primeiro tempo, põe outros 4-5 no segundo tempo, para que os caras ganhem um pouco de ritmo e tal, mas não vai começar com o time todo titular. O teste era este jogo aí. Aí, obviamente, que o técnico está vendo o que tem que fazer.
O Landim botou uma pressão no treinador, hein, mano? Botou, porque assim, teve espaçamento. Aí, olhando para a parte tática, que o Vitor Pereira deve estar olhando, você pega alguns quadros abertos assim do Flamengo, há um espaço enorme entre o meio e a defesa. Tudo aberto no meio campo, né? Muito aberto, muito aberto. Então, essas coisas ele vai tentar corrigir. Agora, já é na semana que vem, né? Já é na semana que vem. Tá muito em cima. Tem muita qualidade. Acho que esse aspecto de estar começando a temporada é legal. Os caras estão com mais fôlego, com mais gás, com muita vontade desse Mundial. De repente, até não ter ganho do Palmeiras passa a ser um ponto positivo pensando no Mundial. Falar, tá vendo? Não dá para jogar de qualquer jeito, não. Tem que ter mais entrega, bibibiu. E isso possa até fazer com que os caras joguem com mais vontade. Ao longo da temporada, acho que você está falando de reforço, seria ao longo da temporada. Aí, não sei. O reforço pode ser até o técnico. Se ele for mal lá no Mundial, ele também dançar. Não sabe o que vai acontecer. Depende do... Já temos um profeta do Apocalipse, hein? Não. Eu? Vocês já estão cavando assim, a cova do Vitor Pereira, é isso? Não estou cavando, não. Mas, assim, a gente já viu ontem. Ontem, depois... Domingo, 8 horas da... Nem precisou ser domingo. No sábado, após a derrota, já começaram os memes, as brincadeiras. Se o Mundial não vier... A história da sogra e tal. Não sou eu, não. É o torcedor do Flamengo que já começa a olhar. E aí? Tal. Enfim. Claro que a gente não quer, tá muito cedo, tem que dar tempo para ele, é evidente. Mas, se não for bem, se não passa na semifinal, imagina. Se ele não passa na semifinal do Mundial, a pressão é enorme. O Abel não passou da semifinal e não teve problema nenhum. O Palmeiras foi não passou na semifinal do Mundial e não teve problema nenhum. Mas é diferente, né? Ele era o treinador que tinha ganho a Libertadores. O Vitor Pereira não. Ele pega um trabalho agora... O Dani, a direção também do Flamengo, ela tem que entender o risco que ela quis passar. Sim. Porque tinha um técnico campeão lá, quis mudar o técnico, veio um novo técnico, você tem que dar tempo. Ele já chega no início de temporada e tem um jogo grande contra o Palmeiras. Rivalidade absurda. Perdeu. Poderia perder. O Flamengo tinha certeza que ia ganhar. Mas se tinha que mudar, tinha que mudar no começo da temporada. Porque se muda no meio da temporada, a gente reclama. Agora que mudou no começo da temporada, ok, assumir um risco, mas... Sim. Então, se tinha que mudar naquele momento. Eu concordo com isso. Só que se o Flamengo não vencer, como não venceu a Supercopa, e não vencer o Mundial, que é difícil você vencer, também não acho que seja motivo para você, Vitor Pereira, tá demitido. Foi um risco que o Flamengo quis seguir. O calendário do Flamengo é refém do sucesso do clube na última temporada. E agora você tem que dar tempo para o técnico trabalhar as ideias dele. Né? O time ainda não está voando fisicamente com o início de temporada. Acho que tem que ter um pouco de paciência. Então já se sabia que os desafios seriam enormes no início agora. Exato. Que não ia ter tempo do time estar pronto, etc. Tinha três baita competições, né? Sim. E perdeu um jogador que era crucial para o time. Eu acho que Eu acho que o João Gomes era crucial pro Flamengo na última temporada. Ozinho, é curioso quando a gente fala em reforço para esse Flamengo, né? Porque parece um absurdo, parece uma heresia se você pega o elenco que tem ali. O Vitor Pereira, com o tempo, olhando o trabalho que ele fez no Corinthians, eu acho que ele dá conta de montar, de modelar esse elenco para ser competitivo, mesmo sem essa peça específica. Mas a verdade é que nenhum dos volantes tem a característica do Joãozinho. Mas eu acho um absurdo acreditar ao sucesso do Flamengo na temporada a busca de contratação. Esse elenco que está aí do Flamengo é aclamado por todos como o melhor elenco do futebol sul-americano, no mínimo. Né? E já teve enquete que o elenco do Flamengo em alguns campeonatos brigaria por título. Né? Ficaria abaixo dos poderosos, Real Madrid, vamos dizer assim, Bayern de Munique. Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso ambiente. Vocês estavam falando muito do elenco de 2019. Tem que fazer uma análise também que a gente está falando de 4 anos depois. Então, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, todos que estavam lá, são 4 anos a mais. Sim. E alguns jogadores já com acima de... o Felipe Luiz tem 35, 36 ou mais. Aquela época lá, os jogadores estavam buscando, né? Eles ganharam a Libertadores e proporcionaram chegar à Libertadores. Mas eles estavam construindo essa história no Flamengo. Então, a fome é diferente. O desejo é diferente. Então, assim, a gente está falando de um elenco que conquistou tudo
e que a pressão não é em cima dos jogadores, é só em cima do treinador. E isso acaba dificultando o trabalho do treinador, porque assim, os jogadores, eles estão num patamar, esse elenco do Flamengo, de que assim, eles não são cobrados como os caras que estão chegando. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu quero dizer o seguinte, ninguém fala do jogo dos atletas em campos. O Arrascaeta não jogou bem, o Pedro não jogou bem, o Gabigol jogou bem. Não foi só os gols, não. Brigou, buscou, intensidade, rivalizou. Ele levou o jogo como uma decisão. Mas a maioria do time do Flamengo não encarou o jogo como aquele jogo de decisão de campeonato. O Palmeiras teve essa entrega. Você vê até a preleção do treinador. E aí fica em cima de quem? Do Vitor Pereira. Mexeu mal. Não leu o jogo. O time estava espaçado. Mas e os jogadores? Os jogadores não foram bem no jogo. Que são ótimos. Que eu volto a falar. Para mim é o melhor elenco do futebol brasileiro e sul-americano. Agora vai para o Mundial com uma pressão de um time que está no início de temporada. Eu não concordo com o que o Landim falou. Que agora tem mais opções. Mas nenhuma opção está no seu melhor. Aquele elenco lá de 2019 pode ser inferior, mas estava todo mundo voando. Até os caras que estavam no banco. Esse elenco de hoje não tem ninguém voando. Eu acho que só o Gabigol. O Gabigol está no momento, o início do Gabigol está muito bom. Então, assim, eu acho que o Flamengo chega com essa derrota, esse emocional abalado, mas é um grupo experiente, mas fisicamente, tecnicamente e conjunto, muito abaixo. Aí é um trabalho dos jogadores mais experientes, com o Vitor Pereira, com a comissão técnica, se fecharem, porque vai para uma competição muito mais difícil que foi a Supercopa. Olha que o Palmeiras é gigantesco, é a grande rivalidade do futebol brasileiro, mas o Mundial é mais forte, vai ser mais forte. Até na semifinal, qualquer um dos dois que o Flamengo pegar, são boas equipes. É uma semifinal dificílima para um Flamengo que não está encaixado ainda. Então não é só o treinador. Eu imputo que os jogadores também têm que se fechar, porque como é que ele vai agora chegar, vou tirar um dos atacantes para botar mais um jogador de meio campo? Acho difícil ele fazer isso. Eu acho que o mais importante é o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol e o Pedro se comprometerem sem a bola de ajudarem. Vai ter que ter uma entrega, vai ter que ter uma disciplina para que esse conjunto sem a bola funcione também. Ofensivamente, o time do Flamengo é espetacular, mesmo não estando no seu melhor momento, mas é espetacular. Agora, esses caras vão ter que se comprometer. São alguns dias, é o Mundial, e começa dia 7. Dia 7 é o dia. Esses caras vão ter que se comprometer, vão ter que se entregar. O Abel faz isso no Palmeiras, faz o Dudu vir marcar, faz o Rony vir marcar. Mas o Gabriel Veiga já volta para modificou marcar. a posição dele, né, Zinho? Mas assim, o Gabriel modificou ofensivamente. Defensivamente, ele não tem uma capacidade de marcação. Eu acho que não é nem ele que tem que voltar tanto. Ele vai compactar, vai ajudar ali com o Pedro a bloquear os volantes. Mas vai ser um Arrascaeta e um Everton Ribeiro se entregarem um pouco mais. Já se entregam. Acho que o Everton Ribeiro até tem característica maior. Mas um Gerson encaixar melhor e aumentar a dinâmica dele. Está um pouco lento, não está tão intenso. O Gerson é fundamental para esse encaixe. Se ele aumentar essa intensidade, já vai ser um ganho muito grande junto com o Thiago Maia para bloquear a frente da zaga. Sim. Então, assim, eu acho que é possível encaixar com esses jogadores. Não é só ficar falando que tem que ter contratação. Eu acho que qualquer jogador que vai ser contratado agora não vai chegar a não ser na lateral direita. Na lateral direita pode trazer um cara que vire titular. Agora, nas outras posições, cara, já tem Everton Cebolinha, já tem Vidal, já tem o Marinho que está escanteado, mas é ótimo jogador, foi fundamental no Santos. Pulgar. Eu estou falando de 3, mas a gente podia aumentar, né? O Ayrton Lucas, de repente, ele não é o titular, é o Felipe Luiz, vai revezar. Não tá bom essa dupla de laterais esquerdos aí? Ainda tem o Marcos Paulo, que é uma jovem promessa.
Vai trazer qual jogador de lado que vai chegar para ser titular? Tem grana para trazer esse cara? Não sei. Por mais que o Flamengo tenha dinheiro pra caramba aí sobrando. Mas o cara que tá brilhando lá na Europa não vai voltar. Isso é um fato. Eu fico pensando na cabeça do Everton Ribeiro, assim, ó, Pascoal. Hoje é o último dia, né? Hoje é o último dia. Acabou já, né? Porque acabou o milho, aqui acabou são a pipoca, 6h30, lá já era. Eu tô imaginando a cabeça do Vitor Pereira assim, pensando, ó, o Gerson voltou, já foi ídolo aqui, já ganhou tudo, não tá encaixado ainda, porque tem a questão física, tem a questão de entrosamento. Tem ali Gabriel e Pedro que jogam juntos, que se eu tirar um dos dois, pode ser a cova aberta, porque é um sistema de jogo que já provou que funciona em determinado momento. Eu tenho que convencer esses caras de terem perna para voltar. Eu tenho o Real Madrid para frente se eu chegar na final do Mundial. É difícil a vida dele. Não tá fácil também, não. Pô, se a dele tá difícil, hein? Tem os 19 coçando. Olha aqui, ó. Quanto maior seu salário, maior as suas contas. Quanto maior o nível do seu elenco, maior a sua cobrança. A cobrança para ele é chegar na final do Mundial. Mas isso é uma verdade. Agora, o Flamengo tá falando... Eu, às vezes, eu escuto essas coisas assim, não, porque vamos contratar e tal, tal. O técnico do Palmeiras bateu o pé nas duas contratações, mas ele já sabe que nessa janela, como diria meu avô Pascoal, niente de pio. Não acontece nada. Não acontece nada. Então ele já teve que dar aquela... Já engoliu seco essa. Ele nem me mandou mensagem de nada. Hoje fecha na Europa, mas quem não se movimentou dentro do continente europeu... Pode sair e jogar no futebol brasileiro. Pontinho voltar Pode, às vezes, pintar algum tipo de oportunidade. Agora, tá precisando? O Chico tava falando aí. Eu tô pensando no Odair Helman lá no Santos, quando ele escuta isso. Ele deve ter desmaiado lá. Quem é que chegaria agora para ser titular no Flamengo? Mas é muito difícil. Vamos agora, pensar em armar com o que tem. O Landim falou sobre o time ser melhor. E aí eu tava anotando aqui, observando. Contra o Liverpool, o JJ botou em campo para mexer o Diego, Vitinho, Berril e Lincoln, que foi muito contestado. Tá? Agora contra o Palmeiras, quem estava no banco podia ser usado? Marinho, Cebolinha, Vidal, Mateuzinho, Pulgar. É isso que o Landim diz. É isso, o banco é melhor. O banco é melhor do que aquele que foi para lá. Mas antes do banco ser melhor, porque você só mexe no time se não estiver dando certo, né? Ou se o cara cansar. Para mim o recado, desculpa, Lauro, mas para mim o recado do Landim é claro. Ó, as peças estão aqui. Tá, eu armei o plantel. Tá melhor que em 2019. Eu fiz a minha parte. O recado é pro treinador. O recado é pro treinador, claramente. O do presidente do Flamengo, o recado é pro treinador. As peças estão aí, resolva o problema. Agora, do outro lado, a diretoria de futebol fala em contratar esses jogadores. Fala em ter reforços. Eu não sei se é um lateral. É um. Vai contratar um lateral para a direita, um lateral para a esquerda, é isso? Vai contratar um volante. O que vai fazer com o Pulgar? O que vai fazer com os caras que tem lá? Vidal. O Vidal. Aí vai contratar um jogador aberto pelo lado do campo. Parece que ele... É o seguinte, tem treinador que bota um X num jogador assim, ó, e é difícil o cara tirar o X. É o caso do Marinho. Sim. O Marinho está com um X na testa. Ele vai ter que... Ele já, inclusive, verbalizou. Ele vai ter que mudar tudo isso. O Palmeiras tentou 2 vezes contratar o Marinho e não conseguiu. 2 vezes. E não conseguiu. Porque era o jogador que iria fazer a diferença. E o Palmeiras não conseguiu. O Flamengo conseguiu, mas não consegue botar o cara para jogar. Pascoal, mas se a gente está debatendo aqui que o Flamengo tem a possibilidade de contratar 2 pontos, né? 2 pontas, né? 2 jogadores de velocidade. 2 pontas, um volante e 2 laterais é muita coisa. A gente já tem um recado. Primeiro não são 2 pontas, não. É um meia para quando a Arrascaeta não puder jogar. E o Flamengo acabou de negar 20 milhões de proposta pelo Matheus França, que pode fazer a função ali. Eu acho que ele pode fazer a função. Eu gosto muito do Matheus França, um jogador que tem muito potencial. Mas se, por exemplo, se o Flamengo vai ao mercado para buscar um ponta, eu entendo que, né, do quarteto ali do Flamengo de frente, principalmente Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Se a ideia é essa, alguém vai ser desse time. Você já tem um Cebolinha tentando espaço ali e não conseguiu uma titularidade. O que vai fazer com todo mundo? Ainda tem o Bruno Henrique, tem que ver como é que vai ser a volta do Bruno Henrique na parte física. Ele vai jogar pelo lado do campo, né? Vai estar bem fisicamente para fazer esse... É o que o Zinho falou. Em 2019, a gente tinha a melhor versão da carreira do Bruno Henrique. Era assustador o que ele jogava. Sim. Ele jogou uma barbaridade, inclusive na final contra o Liverpool. Agora é outra condição. O jogador que está mais velho,
assim como Everton Ribeiro, assim como Arrascaeta. Voltando de lesão séria. Voltando de lesão. Mas os jogadores também precisam, eles têm que ser cobrados. Não é possível que o time ele tenha tantos problemas estruturais assim. Esse espaço que a gente viu no meio campo não está só na conta do Vitor Pereira. Claro. Está na conta de uma falta de comprometimento sem a bola. Eu acho que precisa desse comprometimento. Ainda mais quando você enfrenta um Palmeiras, quando você pode enfrentar um Al Hilal, um Real Madrid. Olha, rapaziada, eu também acho que o time do Flamengo é muito bom, o elenco tá bem montado, só que isso não impossibilita, cara, o Flamengo de ir no mercado, entendeu? Essa história aí do Pascoal de falar, nossa, se o Flamengo precisa de reforço, imagina o Santos. Se o Flamengo hoje tem condições pra contratar, é porque trabalhou pra isso, é porque quitou as suas dívidas, é porque montou elencos paupérrimos durante muito tempo e se pintar uma oportunidade e o Flamengo for contratar, o Flamengo vai contratar e tem várias oportunidades aí. O Ângelo, ponta direita do Santos, foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo busca sim, de fato, um reserva pro De Arrascaeta, quem sabe também um lateral direito, um volante para suprir a ausência do João Gomes. O Flamengo busca essas contratações e deve contratar porque tem a possibilidade de fazer isso. Não adianta ficar indignado, não. E o Santos? O problema é do Santos, o problema é do São Paulo, o problema... O Flamengo pode contratar, vai contratar. É claro, com o que tem no time hoje, dá pra fazer um time competitivo, fazer um time campeão da Libertadores, fazer um time campeão brasileiro? Dá. Mas se tem a possibilidade de contratar, que contrate. Né? Tem dinheiro? Não vai ficar endividado? Vai melhorar o elenco? Então contrata. Essa é a minha opinião. Até porque tem jogadores nesse time que já não vem rendendo, ó, há muito tempo. Marinho não rende, o Pulgar até agora não mostrou que veio, o Varela, vamos ter paciência, mas até agora também não mostrou que veio. Então dá pra alterar algumas peças aí desse elenco do Flamengo. Enfim, meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Beijão pra todos vocês, tamo juntão, saudações de Brunegras.